Pessoal, vamos falar hoje do artigo 128, né? Das modalidades de licitações, né? Quais são as modalidades de licitação? O pregão, concorrência, concurso, leilão, diálogo competitivo. Ah, professor, mas não tem mais o convite? Você que está acostumado a estudar a antiga lei de licitação, né? Em regra, 90% dos concursos vão cobrar a nova lei de licitação. Além das modalidades referidas no caput deste artigo, a administração pode servir-se de procedimentos auxiliares previstos no artigo 78 desta lei. Aqui, pessoal, são procedimentos auxiliares das licitações e das contratações regidas por esta lei. Credenciamento, pré-qualificação, procedimento e manifestação de interesse, sistema de registro de preços, registro cadastral. Tem exemplo, pessoal. O procedimento auxiliar não é uma modalidade de licitação, né? A banca costuma querer misturar, falar que os procedimentos de auxiliar de licitação é uma modalidade de licitação, mas não é, né? Qual a tendência das bancas atualmente? É falar que são sinônimos. Modalidade de licitação é uma coisa, procedimentos auxiliares são outra coisa. O próprio nome já diz, procedimento auxiliar, né? Isso só é para vocês terem ciência, que licitação, modalidade de licitação são o pregão, a concorrência, o leilão e o diálogo competitivo, né? São modalidades de licitação, o pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo, né? Os procedimentos auxiliares não são licitação, né? Já disse, são auxiliares. Vamos falar agora, pessoal, do artigo 29. Que a concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum, a que refere o artigo 17 desta lei. A gente colocou aqui, tem aqui o artigo 17 para a gente ler, né? Adota-se o pregão sempre que o objetivo possui padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações do usuário de mercado. Mais uma vez, a concorrência e o pregão seguem um rito procedimental comum, a que se refere o artigo 17 dessa lei. Adota-se o pregão sempre que o objeto possui padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações do usuário de mercado. Aqui, o artigo 17, o rito. O processo de licitação observará as seguintes fases em sequência: preparatório, de divulgação de edital de licitação, de apresentação de proposta e lances, quando for o caso, de julgamento, de habilitação, recursal, de homologação. Então, pessoal, a concorrência e o pregão vai seguir esse rito aí do artigo 17, né? Então, falei de concorrência, falei de pregão, né? A gente vai ter qual rito, né, no âmbito da licitação em si? O rito procedimental comum, ordinário, a que se refere ao artigo 17 que a gente leu aí. Então vai seguir esse rito aí, pessoal, né? A concorrência e o pregão, né? A modalidade vai ser o pregão sempre que o objetivo, né? A modalidade vai ser o pregão sempre que o objeto possui padrões de desempenho e qualidades que possam ser
objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais de mercado. Um exemplo, compras de bens de consumo, material de escritório, por exemplo, né, para a administração pública, concurso público, né, definição ali da contratação da banca, né. Então, é isso aí, pessoal. Ah, mas não necessariamente eu vou usar o pregão, né? Vou ter a dispensa de licitação, né? Ou seja, a dispensa pode ser, só que aí temos que lembrar o seguinte: se vai realizar a licitação, qual que tem que ser a modalidade? O pregão, pessoal. O pregão. Temos que ficar ligado, pessoal, ó, que as bancas, eles costumam trocar a palavra adota-se por facultando-se aqui, ó. Ficar ligado. Aqui, pessoal, ó. O pregão segue o rito procedimental comum a que se refere o artigo 17, adotando-se o pregão. Ele pode botar aqui, facultando-se o pregão. Então, ficar ligado nessa. Não é facultando-se o pregão, é adotando-se o pregão. Então, ficar ligado aí, pessoal. Parágrafo único. O pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados de natureza procedimento predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços de engenharia de que trata a linha A do inciso 21 do caput do artigo 6 desta lei. Vou ler aqui mais uma vez. O pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços de engenharia de que trata a linha A do inciso 21 do caput C do artigo 6 dessa lei aqui, ó. Aqui a linha A. A linha A. Aqui, ó, os serviços comuns de engenharia. Todo serviço de engenharia que tem por objeto ações objetivamente padronizados em termos de desempenho e qualidade, ou seja, a definição aqui do pregão, né? Padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis com preservação das características originais do bem. Pregão, definição aqui praticamente de pregão, por isso que exceto a linha A, porque aqui está dando definição de pregão, né? O pregão não se aplica-se às contratações de serviços técnicos especializados em natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia, exceto aqui, a linha A do artigo 6º, né? Todo serviço de engenharia que tem objeto ações objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais do bem. Ou seja, aqui está dando a definição do pregão. Por isso que, exceto a linha A do artigo 6º, que está te falando de pregão. Aqui. Adota-se um pregão sempre que objetivamente possui padrões de desempenho e qualidade. Mesma coisa aqui, ó, desempenho e qualidade. Então é isso aí, pessoal.